O contrário da felicidade é a tristeza. O contrário da paciência, a impaciência. O contrário da calmaria é a agitação. E o contrário do amor é o medo. Falou ódio? Se você respondeu ódio, fica comigo aqui, que eu vou trazer aí uma perspectiva um pouquinho diferente, que eu acho muito interessante e relevante para compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Eu sou a Renata e aqui no canal eu compartilho um pouquinho sobre a minha jornada de autoconhecimento na intenção de ajudar outras pessoas que também estejam aí nesse caminhar. Então, eu sempre ouvi que o contrário do amor era o ódio. E não é que não seja. Mais uma vez eu escutei algo a respeito disso de uma forma diferente, que trata aí o contrário do amor como sendo o medo. E talvez não fosse exatamente o contrário. E aí a gente pode usar o exemplo da luz e do calor, né? Porque o que é o escuro? É a ausência de luz e não necessariamente o contrário. Assim também como o frio, né? Que seria a ausência de calor. Então não é exatamente que o medo fosse o contrário do amor, mas sim a ausência dele. E quando a gente está falando de amor aqui, a gente está levando aí para o extremo, né, do significado dessa palavra, chegando aí até a divindade, né, o nosso Criador, a Deus. Então, quando a gente diz que o medo é a ausência de amor, a gente pode substituir amor por Deus. Esse medo é a ausência de Deus na nossa vida. E esse eu sei, é um assunto bem delicado, porque é muito difícil para eu chegar para alguém e dizer se ele tem a ausência ou não de Deus na vida dele. Porque eu não tô, né, naquele corpo, naquela mente, naquela alma, eu não tenho as informações necessárias para determinar se essa pessoa tem Deus ou não, né? Fora que isso também aí é até contraditório com o que eu acredito, porque todo mundo tem Deus, né? Todos temos a nossa centelha divina, nós somos aí partículas desse Criador, desse divino. Mas eu tenho certeza que vocês estão acompanhando aí a minha linha de raciocínio. Então, quando a gente diz a ausência de Deus, né, nesse sentido de ser a ausência do amor e de gerar esse medo, é porque, por exemplo, se você tem algum desafio a enfrentar e aí você se sente insegura ao ponto de desistir, mesmo que aquilo seja muito importante para você está duvidando do poder de Deus. Concorda? Você está duvidando do poder do divino, de providenciar, de cuidar, de resolver. Se ligou? Pegou o código? Eu tava doida pra usar isso no vídeo. Então, a partir do momento que você tá na posse desse amor, na posse desse divino, você se torna uma pessoa corajosa. Porque você sabe quem tá com você, você sabe quem tá te ajudando, quem tá ali te guardando, te guiando, te orientando. Você tá em conexão com a fonte. Então, nesse caso, fica mais difícil de você duvidar de você mesma, duvidar de alguma coisa que você queira se aventurar. E esse tema, eu já vinha pensando em algo parecido. E quando eu abri a caixinha lá no Instagram pedindo sugestões, alguém, né, uma amiga muito querida, colocou lá superar medos. Então eu vi como uma confirmação de um tema para essa semana aqui. E quando a gente fala de superar medo, é algo muito contraditório, porque às vezes a gente acha que ter coragem é algo que vai chegar assim do nada e que a gente simplesmente vai lá fazer tranquilamente, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, quando na grande maioria dos casos não é. E aí eu posso citar aqui o exemplo que eu vivenciei, né, que foi dirigir. Eu primeiro criei um bloqueio gigantesco a respeito da prova, depois de ter reprovado 2 vezes. E depois eu precisei, né, depois de aprovada, habilitada, enfrentar o medo de dirigir nas ruas. Eu não tinha mais nenhuma desculpa, eu estava habilitada, né? Alguém disse que eu podia dirigir. E, gente, os primeiros dias foram assim caóticos. Eu tremia, eu suava, a boca ficava seca.
eu me sentia apavorada, a sensação assim de que a qualquer momento o meu espírito ia deixar o meu corpo. Então não foi que Um dia eu acordei, me senti super tranquila e dirigi como se isso fosse a coisa mais natural da minha vida. não foi, pelo contrário disso. Foi muitos perrengues, muitos sustos, era eu dirigindo e ai meu Deus, sabe? Caótico, sabe? A palavra é essa. Foi um terror aterrorizante, foi punk, assim, foi muito pesado. Mas cada dia que eu enfrentava isso, foi diminuindo, ao ponto de chegar como eu tô hoje, assim. Você que eu não tenho medo nenhum, tenho. Ultrapassar uma carreta para mim é algo bem delicado, mas eu não deixo de fazer porque eu sei que a única forma que eu tenho de ter segurança em fazer isso é fazendo. Não tem muito uma receita. Agora, claro, a gente precisa ter prudência, a gente precisa estabelecer aí os limites, a gente não pode querer fazer algo muito fora da nossa realidade. Então eu fui aí seguindo, óbvio que eu também tinha que ultrapassar um pouquinho do meu limite, né? Eu não podia fazer só o que estava confortável, eu tinha que ir um pouquinho além. Mas é preciso ter também essa sensibilidade de ir determinando até onde você é capaz de bancar, para também você não ir demais e acabar se traumatizando, né? Acabar se decepcionando, se chateando e aí aumentando esse bloqueio, aumentando esse medo. Teve uma mulher muito sábia que me deu um conselho sobre isso, né? Que ela também passou por isso. Ela disse: Sabe o que é que eu faço? Eu convido Jesus para vir comigo. Eu digo: Olha, Jesus, você vai entrar aqui nesse carro. É uma figura, essa pessoa muito engraçada. Você vai entrar aqui nesse carro comigo e você vai me guiar, né? Você vai me ajudar. Inclusive, quando ela falou isso, né? Eu tava com a minha irmã também, a gente se emocionou, eu me arrepiei, porque embora ela usasse assim um jeito engraçado para falar, e ela tava falando sério, né? É, aquilo me tocou profundamente, porque eu senti que realmente esse era o caminho, né? De acreditar na providência, de acreditar ali que tem forças maiores me guardando, me orientando, sabe? Então eu comecei a confiar mais. Cara, o carro vai responder aquilo que eu faço. E eu vou me manter em oração, né? Para que se eu, enquanto mente limitada, enquanto ser humano limitado, falhar, que a mão desse divino, a mão desse Deus, a mão de Jesus, de todos os santos, Nossa Senhora, pudesse ali me acompanhar, me proteger, me orientar, enfim. E tem dado certo, né? Então, quando a gente fala dessa falta de Deus, a gente pode dizer também que é a falta de fé, né? É quando a gente duvida da capacidade, né, que Deus tem de nos guiar, de nos orientar, de nos proteger, de fazer com que a gente faça escolhas necessárias. E eu não vou dizer boas escolhas, porque às vezes a gente faz escolhas ruins, mas que no momento ali a gente não entende, mas que passa um tempinho ali e você vê o porquê de ter feito aquela escolha, né? Então, sei lá, ainda usando o exemplo do carro. Eu faço a escolha de ir por um caminho que eu não conheço e aí quando chega naquele caminho, meu pneu fura. Só que aí o meu pneu fura perto de uma borracharia, onde tem alguém que pode me ajudar. E se eu tivesse ido pelo caminho que eu conheço, essa situação seria mais problemática. Inclusive já aconteceu algo parecido comigo, né? Não foi necessariamente de uma escolha minha, mas de uma mudança de planos que trouxe aí um prejuízo, mas que ele foi muito menor do que se não tivesse tido essa mudança de plano. Então é pra gente observar aí que sim, minha gente, a gente não tá aí largado ao léu não, né? Para todo mundo que acredita nesse Deus, que acredita que existe essa força, né, maior do que a gente, nesse plano sutil que tá ali, né, na nossa guarda, que a gente precisa confiar mais, né? Que a gente precisa acreditar mais, que a gente precisa se apossar mais desse amor. Imagine do que você é capaz por um filho seu ou por alguém que você ama muito. Imagina tudo que você é capaz de fazer para proteger essa pessoa, para cuidar dessa pessoa, para garantir que essa pessoa tenha aquilo que ela precisa ter.
E aí, se a gente traz isso para Deus, para o nosso Criador, para essa força universal, seja lá o nome que você dê, que é essencialmente amor. Entendem? Então, a mensagem que eu queria trazer hoje era essa, né? Que aonde o amor habita, a coragem vai estar ali, ó, lado a lado. E que essa coragem não é de jeito algum a ausência de medo, mas é aquela parte que te faz ir com medo de tudo. É aquele negócio que você vai ali se tremendo, chorando, clamando ali, apavorado. mas não deixa de ir. E eu tenho certeza absoluta que você tem aí pelo menos um episódio na sua vida do qual você estava assim, morrendo de medo, que você estava completamente inseguro, incerto, sem saber se era aquilo mesmo para fazer e que o medo ali estava tentando te paralisar, mas que você buscou essa força interna e foi com medo de tudo e que deu certo. Inclusive, pode compartilhar comigo que eu adoro saber da vida de vocês, viu? E não é questão de fofoca não, é que a gente gosta assim de trocar as informações, que isso é importante, né, minha gente? Pelo amor de Deus. E é isso. Se apropriem desse amor, se apossem desse amor, tá? O ódio, ele é em decorrência desse medo. Assim como todos os outros sentimentos que a gente poderia citar como negativo, são em decorrência do medo. Se você for buscar lá no fundo, a tua raiva vem mediante a medo de alguma coisa. A tua tristeza é a consequência aí de algum medo. Mas isso seria assunto para um outro vídeo. Que se você tiver interesse, você pode aí colocar nos comentários para eu falar um pouquinho melhor sobre isso também. O medo como a origem, né? Como a raiz desses sentimentos mais difíceis, mais desafiadores da gente lidar, que a gente tenta tanto evitar, que a gente tanto foge. Meus amores, muito agradecida por todos que ficaram até aqui. Eu tô muito feliz, né, de estar conseguindo aí manter essa constância, de trazer pelo menos um vídeo por semana. A pretensão é aumentar, né, obviamente, trazer cada vez mais conteúdo, compartilhar cada vez mais aqui com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Gratidão.